Noel Rufino dizia: a esquerda não tem que ter uma política de segurança pública, a esquerda tem que ter uma política de proteção dos direitos. O que o Alessandro Barata dizia: não é direito à segurança, é segurança dos direitos. Né? Olá pessoal, bem-vindos ao 6º episódio do nosso podcast Segurança dos Direitos, o seu podcast semanal sobre segurança pública. Estamos aqui mais uma vez, gravando do aprazível bairro da Glória, no Rio de Janeiro. Quem vos fala é Rafael Borges, advogado criminalista, atual presidente da Comissão de Segurança Pública da OAB Rio e também diretor-secretário do ICC, Instituto Carioca de Criminologia. Hoje o nosso episódio se dará na forma de um bate-papo a respeito de um tema fundamental para a compreensão da questão criminal no Brasil de hoje. Faremos nesse bate-papo um recorte bastante específico acerca da realidade fluminense. Falaremos sobre letalidade policial. A gente tem observado no início desse ano de 2019 a publicação de dados muitíssimo preocupantes acerca dessa realidade. E é sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje. Queria lembrar aos ouvintes que nós estamos na plataforma do iOS, no SoundCloud, no YouTube, no Spotify e temos também um perfil do Twitter. E é muito legal que vocês nos sigam lá. É o @segdireitos. Temos também um e-mail que é o seguranca2direitos@gmail.com, que está aí completamente disponível para vocês enviarem para a gente sugestões de pauta, perguntas, críticas, complementos, enfim, é uma ferramenta, é um canal de comunicação desse podcast com os seus ouvintes. É muito legal, a gente fica muito satisfeito quando recebe feedbacks, perguntas, críticas, sugestões, enfim. E aliás, vai aqui um agradecimento. A audiência desse podcast ela tem sido muito qualificada, muito interessante. Os feedbacks que eu tenho recebido são muito construtivos e estão sem dúvida ajudando a gente a aprimorar o formato dessa ferramenta e estão ajudando também com a nossa construção de conteúdo. Enfim, essa troca que está rolando. Eu queria muito continuar contando com isso para que esse espaço seja cada vez mais um espaço colaborativo, um espaço participativo e um espaço autêntico de reflexão sobre a questão criminal no Brasil de hoje. Eu não vou mais gastar muito tempo do ouvinte e vamos então dar início ao 6º episódio do nosso podcast Segurança dos Direitos. Então voltamos aqui agora para o início do nosso programa. Como eu falei para vocês, hoje a gente vai debater um pouco sobre letalidade policial e vamos também tentar aí fazer um recorte acerca dos dados da letalidade policial, especialmente no estado do Rio de Janeiro. E isso não é uma coincidência. O Rio de Janeiro, além de ser o estado da onde a gente fala, né, da onde a gente usa essa plataforma de comunicação, que é o podcast, também é o estado, dentre todos os estados do Brasil, que apresentam os índices mais alarmantes acerca dessa questão da letalidade policial, por diversas razões que a gente vai explorar aqui hoje. E uma delas, sem dúvida nenhuma, tem a ver com o perfil político, né? Tem a ver com a mensagem política que vem sendo transmitida sucessivamente por diversos governadores do estado que tiveram aqui no Palácio das Laranjeiras, até hoje, que culmina com, enfim, essa pessoa que está lá, esse governador que está lá, que tem uma predileção absolutamente especial pela matança, pela neutralização da pobreza, pela eliminação da juventude pobre, negra, carioca. E é a respeito disso que a gente vai falar aqui hoje. Hoje eu estou muito orgulhoso, dividindo aqui a bancada com dois companheiros muito importantes, não só no fronte acadêmico, mas também no fronte político e militante a respeito desse tema. São, então, o Diogo e o Guilherme, a quem eu já passo a palavra para uma apresentação. Diogo. Meu nome é Diogo Flora, eu sou advogado criminalista, sou vice-presidente da Comissão de Segurança Pública da OAB aqui do Rio de Janeiro e sou doutorando em Direito Penal na UERJ. Legal. Guilherme? Meu nome é Guilherme Pimentel, eu sou advogado, jornalista, coordenei o Defesap nos últimos anos, né, que é um sistema de denúncia de violência de Estado no Rio de Janeiro,
E antes disso, trabalhava na Comissão de Direitos Humanos da Alerj, fazendo atendimento ao público e acompanhamento de casos de violação de direitos humanos. Legal, legal. Bom, eu queria começar esse nosso bate-papo um pouco falando sobre a área de pesquisa do Diogo, que tem muito a ver com o que a gente está falando aqui, né? O Diogo pesquisou autos de resistência e eu quero que ele desenvolva aqui brevemente com a gente o que ele concluiu dessa pesquisa. Eu vou passar logo a palavra para o Diogo, pedindo a ele que de antemão ele faça uma breve explicação para o nosso ouvinte acerca dessa expressão, né? Auto de resistência. Todo o debate sobre letalidade policial no Brasil, ele tem a ver com auto de resistência, né? Então, esse é um termo muito, enfim, muito caro, muito importante para a compreensão disso. O Brasil tem até, e eu quero que você fale sobre isso também, o Brasil tem até uma condenação no âmbito daquele caso Favela Nova Brasília, né, que tem a ver com o uso dessa expressão, auto de resistência. Então eu quero que você fale um pouquinho para a gente aí o que você pesquisou, o que é o auto de resistência, o que isso tem a ver com os altíssimos níveis de letalidade policial que a gente experimenta na realidade fluminense de hoje. Minha pesquisa, Rafael, ela foi sobre autos de resistência e o sistema penal autoritário brasileiro, né? E acho que, para começar, é importante a gente entender o que significa um auto de resistência, né? Que é um termo usado popularmente para descrever um homicídio cometido por policial em serviço, né? O auto de resistência ele descreve geralmente uma morte, né? O policial, né, cumprindo um ato de ofício que seria, por exemplo, uma prisão em flagrante, ele se depara com a resistência de um opositor, né, e para vencer essa resistência, ele está amparado pelo artigo 329 do Código Penal, que diz o seguinte: opor-se à execução de um ato legal mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio. Então, amparado por esse dispositivo do Código Penal, ele vence a resistência e nesse caminho de vencer a resistência, ele acaba matando o seu opositor. Então, essa é a dinâmica padrão de um auto de resistência, né? E por que eu escolhi pesquisar esse tema? Porque se você pega os índices de mortes violentas no Rio de Janeiro ou em todo o Brasil, você percebe que eles representam uma grande parcela de todos os homicídios que são cometidos, né? Eu fiz uma análise histórica aqui a partir de 2013, né? E aí eu faço uma comparação entre o número de autos de resistência e o número de homicídios. E essa proporção, os autos de resistência representavam em 2013 8,77% do total de crimes. 8,77. Perfeito. Ou seja, de todos os crimes cometidos no âmbito do Estado, esse recorte é estadual? É estadual. Crimes violentos intencionais. Cerca de 10% eram praticados por policiais. Exatamente. Nesses crimes a gente tem o homicídio, tem o latrocínio, tem a lesão seguida de morte, tem o auto de resistência, né? Os dois crimes que são mais expressivos são o homicídio e o auto de resistência. Então, quando a gente pega o auto de resistência, em 2013, ele representava 8,77%. Em 2014, representava 11,78%. Em 2015, 15,36%. Em 2014, 18,28%. E para poupar aí, os dados em 2018, ele ultrapassa 20%, né? E atinge cerca de 23%, né? Em 2018. Em 2018. Então você vê que é quase um quarto das mortes violentas intencionais no Rio de Janeiro. Sabe o que significa, Guilherme? Que se a gente quiser reduzir em um quarto o número de mortes no estado, basta a polícia parar de matar, né? Então, não é possível que isso não cause espanto, né, a quem nos ouve, a quem defende uma segurança pública cidadã. Só que, né, não para por aí. 75% das vítimas de autos de resistência, isso é uma média porque varia um pouquinho de ano para ano, são negros, né? Mais de 70% são jovens. Então a gente percebe aí uma letalidade muito seletiva, né? E achei que era importante explorar. É muito bom, Diogo, você trazer esse dado à tona, porque no episódio passado a gente estava aqui falando sobre racismo com a Maísa Carvalhal, e ela trouxe aquele conceito de genocídio, né, um pouco recuperado aí pelo Abdias do Nascimento, e
E como que, de fato, há uma política genocida em curso, né? Se você pegar essa quantidade de mortos, se você fizer um corte racial sobre esses dados que você traz para a gente, fica muito evidente que há um direcionamento, né, para a população. Há um direcionamento não só de raça, há um direcionamento de gênero, há um direcionamento social de classe, muito claro, há um direcionamento de classe muito claro, mas há um direcionamento de raça. Né? Um direcionamento de raça que é assustador. É a população negra que está sendo assassinada por agentes do Estado, né? Sim, exatamente. E a gente percebe isso claramente quando a gente pega um mapa dos crimes de auto-resistência e vê que eles são concentrados em determinadas áreas da cidade. Não se mata em Ipanema da mesma forma que se mata na Pavuna. Se você pega a quantidade de auto-resistência nos batalhões de polícia militar localizados na Zona Sul, você vê que a gente tem níveis baixos de letalidade policial. Mas quando você pega batalhões que são mais na periferia, na Baixada Fluminense, esses números explodem, né? Hoje a gente tem aí o 41º Batalhão de Polícia Militar, tem o 9º Batalhão de Polícia Militar, que juntos eles já somam mais da metade de todos os autos de resistência que acontecem. E esses batalhões têm competência territorial justamente sobre bairros pobres, Chapadão, Acari. Então, a gente percebe aí, né, também uma concentração territorial da violência. Diogo, eu acho curioso isso, né? O direito ele tem ferramentas realmente muito preciosas para a manutenção do status quo, né? Rigorosamente, quer dizer, o que a gente depreende da tua explicação? O auto-resistência nada mais, nada menos do que um homicídio. Né? É uma expressão consagrada e utilizada normativamente, um pouco na perspectiva de diferenciar o homicídio praticado pelo policial do homicídio praticado pela pessoa comum. A gente não exclui a hipótese de um policial matar numa situação de verdadeira legítima defesa. Isso é possível, claro que é possível. A gente não exclui essa possibilidade. Ao homicídio praticado por policiais, deu-se genericamente essa designação de auto-resistência justamente para fazer um corte metodológico. E na estatística, você excluir do número de homicídios o número de homicídios praticados por agentes policiais, como se eles fossem menos importantes ou menos impactantes, ou como eles integrassem um universo diferente. Né? Isso me faz muito lembrar uma vez eu tive a felicidade de ter uma aula do Zaffaroni na UERJ. Estava lá na aula de Direito Penal, chegou o Nilo com o Zaffaroni a tiracolo, e o Zaffaroni deu uma aula pra gente. E o Zaffaroni falando de tipo, falando de elemento normativo e tudo mais, ele disse, olha, o direito ele é inventivo, ele faz qualquer coisa. O direito pode, por exemplo, chamar um prego de vaca. O problema vai ser quando ele quiser tirar leite desse prego. Não vai sair leite nenhum. Entendeu? Então, assim, me faz muito lembrar essa coisa do auto de resistência, né? E não é homicídio praticado por agente de segurança. Eventualmente, esse homicídio está numa circunstância fática sugestiva de legítima defesa, mas geralmente não está. Né? Mas a gente dá nome diferente a isso, né? Claro que eu sei, há um projeto político por trás dessa designação, né? O direito serve a um projeto político, né? Como nenhuma outra ciência, o direito muito mais serve a um projeto político específico. Claro, e uma curiosidade, você sabe de onde vem esse nome auto-resistência? Ele não surge agora, né? Ele, claro que está associado ao crime de resistência que o opositor ao policial pratica, mas acredito que ele tenha sido consagrado pelo uso, né, na corporação policial a partir do regime militar. Você sabe que durante o regime militar surge, né, editada aí pela Superintendência de Polícia, a tal da Ordem de Serviço N número 803, é de fevereiro de 69. Poucos meses depois do AI-5, exatamente. E o que dizia essa ordem de serviço? Que em caso de resistência, os policiais poderão se defender. Né? E essa defesa, se gerar um homicídio, né, está dispensado da lavratura do auto de prisão em flagrante e está dispensado, né, de um inquérito policial. Ou seja, é uma ordem de serviço aí, que é um ato do Poder Executivo Estadual, que na verdade legisla para o policial, né? Que deveria ser feito pelo Congresso, pelo Congresso Federal, é feito pelo chefe de polícia. Então, a gente tem aí, né, essa ordem de serviço como a origem mais recente
do termo auto de resistência que foi sendo consagrado pela prática policial, porque na verdade se trata de um homicídio, né? Sim, claro, sem dúvida. O Guilherme, eu sei, a gente sabe, você tem uma experiência muito interessante num front, né, de atuação profissional, que não está necessariamente relacionado a autos de resistência, a níveis de letalidade policial, mas que está relacionado à violência institucional praticada por agentes do Estado. Sim. Né? Eu queria que você contasse um pouquinho para o nosso ouvinte essa tua experiência e qual que é a sua percepção sobre esses dados tão estarrecedores que a gente experimenta hoje no Estado do Rio. Bom, eu trabalho há mais de 10 anos fazendo atendimento de casos de violação de direitos humanos e é claro que a violação mais extrema é justamente o homicídio praticado por agentes públicos, né? E isso é absolutamente dramático, porque desde o período que eu começo a trabalhar com isso até agora, apesar dos números de letalidade, eles terem uma transformação e hoje estarem batendo o recorde histórico, né? A violência tem se intensificado bastante. Os mecanismos de controle eles não mudaram, eles continuam atuando da mesma maneira e com as mesmas debilidades. Então, a percepção que eu tenho, acho que ela passa por todas as esferas da violência de Estado e também na parte de letalidade, é a incapacidade dos mecanismos atuais de controle das forças estatais de darem conta do problema. Você veja, Rafael, que nos últimos 3 anos, durante a atuação do Grupo Especializado de Atuação Especializada em Segurança Pública do Ministério Público, foi criado recentemente para lidar com o controle externo da atividade policial, o Ministério Público só conseguiu denunciar à Justiça 3,5% dos casos de homicídio decorrendo de intervenção policial. Isso é um percentual mínimo e que, surpreendentemente, representa um aumento em relação ao período anterior, que era de 2%. Quer dizer, entre 2010 e 2015, 98% dos inquéritos de homicídio praticado por agentes públicos foram arquivados no Ministério Público ou na Justiça. Então, esse dado acho que mostra para a gente o quanto que era uma problematização que a gente sempre fez nesse atendimento de direitos humanos e tal. Quer dizer, por que a gente chama de violência de Estado e problematiza a terminologia de violência policial? Porque a polícia ela opera esse homicídio, mas ela não opera sozinha, nem teria capacidade de fazer isso. Então, como você falou, tem um projeto político e isso se mostra na reação ou falta de reação dos demais órgãos de Estado, seja do Poder Executivo, seja da questão do Poder Judiciário e a própria atuação e fiscalização do Poder Legislativo. Você veja, período recente, a deputada Renata Souza, presidente da Comissão de Direitos Humanos, resolveu questionar a truculência, a virulência do governador e da sua política de segurança, e ela vem sendo perseguida por colegas do Legislativo que deveriam ajudá-la a fiscalizar o Executivo, mas que vão fazer uma política de blindagem dessa política de letalidade. Ela fez uma denúncia à ONU sobre aquele episódio do helicóptero, não é isso? Exatamente. Ela notificou a ONU, avisou o Ministério Público, ela fez o dever de todo parlamentar, que tem como atribuição não só produzir as leis, mas também fazer a fiscalização do Poder Executivo. Então, esse é um contexto que a velha teoria da divisão de poderes, ela está viciada. Né? Na prática, ela está viciada, porque você tem um legislativo cheio de deputados incumbidos de blindar o Poder Executivo e um Poder Judiciário que, por uma série de fatores, não vai dar conta desse problema. Eu, Rafael, sou testemunha, né, do esforço de muitos promotores que atuam nessa área. Né? Conheço o trabalho de perto de alguns desses promotores, até em virtude do trabalho de encaminhar os casos e acompanhar vítimas e testemunhas. E sei do comprometimento que eles têm. Eles, fazendo uma análise do próprio trabalho, têm atribuído a 2 fatores o baixo índice de denúncia desse tipo de letalidade. O primeiro fator que eles costumam falar é a questão da falta de provas, né? E o segundo fator é a questão da falta de testemunhas, que seria uma forma de prova, né? Então, vamos lá. O problema da falta de testemunhas é muito fácil entender o porquê que faltam testemunhas, né? A questão da represália é presente na história do Brasil.
é uma realidade. Mataram uma juíza há pouco tempo, o oficial que foi responsabilizado por isso, foi identificado como responsável por isso, até hoje pertence aos quadros da Polícia Militar, né? Continua figurando nos quadros, enfim. Mas você tem uma certa complacência com essa história quando são oficiais, porque quando são praças são expulsos sumariamente, como o caso do Amarildo, a mesma coisa. Os praças foram expulsos sumariamente, os oficiais continuam nos quadros. Então, a questão da represália é muito forte. Essa frase, mataram a juíza, o que podem fazer comigo, é uma frase presente em todo o Rio de Janeiro. Todos que nós atendemos falam isso. E o raciocínio, eu não posso... juíza é a Patrícia Scioli? Certo. Em 2011. Quer dizer, é uma verdade que não tem como tirar a razão dessas pessoas, o medo que elas têm. E eu vou dar um testemunho pessoal. A justiça, a arquitetura, vou dar o exemplo da arquitetura porque é o mais banal, né? A arquitetura da justiça não está pronta para isso. Nada está pronto para isso. Então, não foi um nem dois casos que nós chegamos com vítimas e testemunhas, tivemos que aguardar o julgamento ao lado dos réus, dos acusados de abuso de autoridade, de lesão corporal e tal. Quer dizer, os caras ficam suando frio. É uma sensação terrível de que o agente público pode fazer o que quer, né? A gente está falando de um poder judiciário que tem elevador privativo para magistrado, mas não tem elevador privativo para vítimas e testemunha. Porque a justiça não é pensada para a população. A gente tem uma relação histórica do Estado com a sociedade que é de se servir do público, não servir ao público, né? Então, acho que isso é um sintoma, né? Já encontrei com acusado em Ministério Público, em justiça, né? na preliminar ali da audiência e tal. Então, esse problema da testemunha, eu acho que tem muita responsabilidade do próprio Estado nisso. Não dá para a gente falar, as pessoas não denunciam, não colaboram, como eu já ouvi agentes públicos aí falarem responsavelmente, né? Agora, o problema das provas, a gente tem uma outra questão que o Diogo chegou a mencionar, se eu não me engano, que é o problema do desfazimento de cena, né? Eles matam e socorrem os cadáveres, levam para o hospital e a perícia simplesmente é inviabilizada. Em alguns outros casos, eles não chegam a remover os cadáveres. Mas aí também ninguém remove, não vai ter perícia, não chega o rabecão, como aconteceu recentemente, uma barbárie em Angra dos Reis. 2 pessoas foram mortas, os corpos ficaram lá não sei quanto tempo, né? Aquele cheiro, aquele mau cheiro, aquela coisa na vizinhança, as pessoas convivendo com aquilo. Momento, sei lá, foi 1 ou 2 dias, as pessoas se revoltaram, pegaram os corpos, levaram até a autoestrada e tacaram fogo. Quer dizer, é um nível de brutalização da população que eu não sei como que eles têm ainda a cara de pau de chamar isso de política de segurança, né? Você sabe, Guilherme, você me lembrou de um relato que eu ouvi durante a pesquisa de mestrado, que dizia o seguinte: quando havia uma operação policial, havia uma vítima de disparo e essa vítima ainda não tinha morrido, o que os policiais faziam era dar água, né? Eu achei até intrigante isso, né? Por que da água? Mas parece que quando a pessoa está baleada, ela sente muita sede. E é importante que ela não tome água para ter um período ali de vida maior que possibilite um resgate, um atendimento. Isso. Então, os próprios policiais davam água para as vítimas para que elas fossem a óbito de forma mais rápida, para levar o corpo, né, já falecido até o hospital, aí simulando uma prestação de socorro, né, quando na verdade foi uma execução, né, extrajudicial. Diogo, eu já fiz alguns cursos de primeiros socorros, e nos primeiros socorros, para pessoas que estão com hemorragia interna, é uma orientação expressa, todos esses cursos, que é não dê água. Se a pessoa está com sede, ela vai manifestar como sintoma, você umedece um pano e passa nos lábios para dar uma sensação de alívio, né? Os policiais, a gente sabe, têm aulas de primeiros socorros. Então isso demonstra aí a face da crueldade da coisa, né? É complicado. Veja, se a gente olhar, eu queria fazer uma indagação aqui para vocês pelo seguinte: se a gente olhar os dados do ISP, né? O ISP a gente sempre cita aqui o ISP como fonte, né? O ISP é, digamos, o Instituto de Segurança Pública do Estado, é um repositório, é um banco de dados acerca de indicadores de violência, né? Que tem no estado do Rio de Janeiro. Se a gente observar os dados relativos a mortes produzidas por intervenção de agente do Estado, o que popularmente se conhece como autos de resistência, a gente vai ver que no período ali entre 2011, 2012, 2013, a gente observou uma queda, né,
nessa curva de produção de letalidade policial. Depois ela aumenta. A que a gente pode atribuir essa queda, Diogo? Olha, esse é um período muito recente, né? Os dados que a gente tem discriminados de autorresistência, eles começam ali a partir da década de 90, né? A gente vê uma manutenção em patamar elevado, né? Mas um brutal crescimento a partir do início dos anos 2000 ali. A gente atribui esse aumento àquela famosa e temerária gratificação faroeste, né, se não me engano, do governador Marcelo Alencar, que incentivava os policiais a matarem muito para ter um aumento na remuneração. Bom, isso acaba, né, e a gente tem a implantação da UPP. Não é minha área de pesquisa, mas eu acho que esses dois fatores tenderam a forçar a curva de autorresistência para baixo. Então a gente encontra ali no início dos anos 2010, né, 2011, 2012, patamares semelhantes ao que a gente tinha na década de 90. E agora, aí fomentados por esse discurso, né, de caça aos criminosos, que mais lembra o discurso de caça às bruxas da Inquisição, a gente percebe um aumento vertiginoso, mas numa proporção nunca antes observada no gráfico de autorresistência. Então, eu acho que tem 3 fatores aí que participaram disso, né? Um é o incentivo do Estado, né, na forma aí do governador, que diz que tem que dar tiro na cabecinha. O final das UPPs, né, que a ocupação do território fez com que reduzisse o número de operações policiais, aumentou uma série de outros crimes, né? A gente não está dizendo que com a UPP a violência diminuiu, mas a gente pode observar que nos lugares onde tinha a polícia pacificadora, pelo menos os números de autorresistência eram um pouco menores. Então, acho que são os 2 fatores principais aí. Lembrando só que houve um questionamento a essa redução. Eu não sei até que ponto, acho que isso é uma tarefa aí dos pesquisadores, né? Atrelando essa redução e associando a um aumento do número de desaparecimentos, né? Esse questionamento estava sendo feito já há um tempo, e o auge desse questionamento foi no momento do caso do Amarildo, em meados, né? Foi em julho de 2013, que é o símbolo da derrocada da UPP, que é uma pessoa que foi desaparecida, mas que depois foi constatada nas investigações que foi um homicídio, né, após tortura. Sendo que, após o símbolo do Amarildo, a partir de 2014, a gente entra nessa curva ascendente, né, de letalidade policial que a gente está vivendo agora e que bate os recordes históricos no ano passado, e esse ano começa a bater os recordes do ano passado, né? Então começa a curva ascendente. Importante analisar essa curva ascendente desse período histórico, aí associando a questão política, né, que muitos vão dizer, mas então o governador não tem responsabilidade sobre isso, porque já era uma curva ascendente, né? Mas eu acho importante destacar que esse governo, né, ele representa uma face desenvergonhada dessa política de extermínio, como você falou no começo, né, Rafael? Ele tem uma predileção pela letalidade, ele faz questão de falar isso o tempo inteiro, mesmo com a sua formação jurídica, que lhe dá repertório para saber dos absurdos que ele está falando, né? Ele embarca em um populismo Chuck Norris, né? Uma coisa meio de jogar com esse imaginário popular de que a violência vai solucionar os nossos problemas, né? É óbvio que isso, para ele, ele mata 2 coelhos numa cajadada só, né? Porque ele opera esse controle social com violência e ao mesmo tempo é aplaudido por uma parte da população que é estimulada a pensar isso. Eu vendo os dados aqui, né? Quer dizer, eu tô com a tela na minha frente da curva, né? Eu tenho a impressão de que aquele período de implementação das UPPs ele funciona como uma espécie de compressão da mola, né, na curva da letalidade policial, porque logo depois essa mola descomprime, né? Se a gente pegar os dados proporcionais, né, que é a taxa de autorresistência por 100 mil habitantes, a gente vai observar, por exemplo, que no período de implementação da UPP ela girava em torno de 2,5, 3 assassinatos por 100 mil habitantes. Em 2018 ela chega a 9, ou seja, ela triplica, né? Parece que de fato a mola estava comprimida naquele momento por conta de um projeto político de segurança extremamente autoritário, que apostava no controle territorial
de populações marginalizadas para poder reduzir os indicadores de violência do asfalto. Era um projeto que não tinha nenhum compromisso com outra política pública que não fosse a política pública do controle da neutralização. Né? Só que esse é um projeto que não se sustenta no médio e no longo prazo, é evidente. Em nenhum país do mundo isso deu certo. Né? Você submeter populações inteiras, áreas inteiras, a uma dinâmica de gueto. Né? Isso foi o PP, né? A submissão de territórios extensos da cidade do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, a uma dinâmica de guetos. Isso não se sustentou por razões orçamentárias, por razões políticas e por várias outras razões. E esse projeto, claro, veio enfim, acabou, como anunciou, aliás, com precisão científica, a professora Vera, no momento em que teve a primeira UPP instalada, que foi o UPP do Dona Marta. Ela escreveu um artigo, né, logo depois, falando que esse projeto ele não ia... Ele ia acabar exatamente onde ele acabou. Né? Então a gente vê essa mola comprimindo ali em 2011, 2012, 2013. Né? E você chega em níveis alarmantes em 2018. Né? Em 2018 a gente já tem os dados consolidados, né? Foram 1.534 mortes por intervenção de agentes do Estado. Como bem lembra o Guilherme, esse número aqui não computa os desaparecidos, né? Talvez se computasse os desaparecidos, esse número seria ainda maior, ou se houvesse uma investigação, né, mais adequada, enfim, mais inteligente acerca desses desaparecimentos, esse número seria cada vez maior, e chegamos a uma taxa proporcional por 100 mil habitantes de 9, né? 9 pessoas mortas por 100 mil habitantes. Isso aqui é quase uma estatística de guerra civil. Né? Isso a gente está experimentando aqui no Rio de Janeiro, nos dias de hoje, quer dizer, é realmente muito preocupante. Agora, tem também um dado que eu gostaria de recolher uma explicação de vocês, que é o seguinte: ao mesmo tempo em que a gente anunciou no início desse ano de 2019 que o primeiro trimestre de 2019 bateu novamente um recorde, né, na produção de letalidade policial, o governo também indicou uma queda. E aí, salvo engano, foi o governo federal, né? Essa queda, ela se refere ao Brasil. Uma queda no nível de homicídios, né? Como um todo. Parece que houve uma redução da ordem de 20%. Né? Então, muita gente com perfil mais conservador, ou muita gente com problemas de entender o processo político, atribuiu uma coisa a outra. Aumentou o nível da letalidade policial, mas diminuiu o nível de homicídios. Quer dizer, como se, porque policiais estão matando mais, os níveis de homicídios em geral estão caindo. Né? Enfim, como que a gente pode ler esse dado, Guilherme? Vamos lá. Eu acho que, primeiro, matar não reduz mortes, né? Matar produz mortes. Então, é o raciocínio mais elementar para a gente não cair nessa conta da carochinha ilusório, né, que na verdade é do raciocínio. A gente tem um ascenso da desesperança na sociedade, né, que vai perder a paciência com tudo. E sem paciência você não pensa sobre os problemas, você não elabora. E com a cultura que a gente tem de crença na violência, a gente vai embarcando nessa aí de gaiato, né? Então, acho que uma primeira coisa é isso. E uma segunda coisa, acho que o Diogo vai poder falar melhor sobre essa diferença, né? Sobre a proporção dos homicídios. Acho que isso é interessante de ver, né? Sim, esse dado, Rafael, Guilherme, ele tem 2 erros metodológicos. Né? Ele foi divulgado, na verdade, com uma manchete, uma conquista do governo, mas é um dado falso. Por quê? Primeiro, que nem todos os estados estão participando, né, dessa apuração. Então, foi uma apuração trimestral, depois eles até soltaram uma outra quadrimestral, e nem todos os estados da federação, porque esses números são estaduais, né, são as polícias são estaduais no Brasil, nem todos os estados divulgam dados trimestrais, quadrimestrais. Então, a base de apuração já é falha. É o primeiro problema metodológico. Mas tem um problema muito maior do que esse, que é o seguinte: houve uma redução do número de homicídios, né, que o governo aponta na ordem de 23%. Mas, na verdade, né, quando a gente pega aí as mortes, né, os crimes violentos intencionais, onde não fazem parte só os homicídios, fazem parte do latrocínio, né, a lesão seguida de morte e os autos de resistência, que são chamados de homicídios decorrentes de intervenção policial, a gente percebe que em números absolutos não houve mudança significativa nenhuma, está na flutuação normal de ano para ano. Então, o que o governo fez para chegar a esse número foi retirar
dessa mancha criminal os autos de resistência, como se eles não fizessem parte de um problema, como se a letalidade policial não fosse um problema. E o Brasil é o país, né, que o Estado mais mata. Eu peguei um número, esse número está um pouco desatualizado, tem que ser atualizado, ele é de 2015, mas eu acredito que não tenha mudado muito. As Américas são os lugares, é o lugar mais perigoso do mundo em termos de morte, né? O Brasil tinha uma taxa de homicídio naquela época de 25,7 para cada 100 mil habitantes. E Honduras, que em 2015 era o país mais violento do mundo, tinha uma taxa de 62,5. Só que quando a gente pega a taxa de homicídios provocados por agentes policiais desses dois países, a gente vê que, apesar de Honduras ter mais que o dobro de homicídios que o Brasil tinha uma taxa de autorresistência superior a Honduras. Então, a gente é um país que mata muito e a gente não pode excluir dessa análise de violência de segurança pública, né, os números de autorresistência, como foi feito para chegar a esses 23% aí de suposta diminuição. Eles deveriam chamar de redução de homicídios menos alguns homicídios, que eles decidiram tirar. Agora, outra associação dos dados de homicídio com os autos de resistência, que eu queria também aqui colocar como um desafio para quem pesquisa nessa área, né? É que a taxa de elucidação de homicídio no Brasil ela é baixíssima, né, de indicação de autoria. Se a gente pega os homicídios que você tem indicação de autoria, quer dizer, identificação de autoria, eu chutaria, e aí eu estou jogando desafio aqui, que a maior parte dos homicídios com identificação de autoria já é cometida pela polícia. E você tem um enorme percentual que não tem identificação de autoria e, portanto, pode ter sido, sim, cometido pela polícia. Principalmente se a gente olha a realidade brasileira, em que os mecanismos de controle da atividade policial não são tão eficazes assim. É só a gente olhar a nossa realidade. Então, eu estou colocando esse desafio porque a gente vê que os números oficiais eles já são altos, mas eles deixam uma grande zona cinzenta que pode representar um problema muito mais grave do que a gente é capaz de imaginar. Imagina se a gente chega à conclusão de que, de fato, a maior parte dos homicídios cometidos no Brasil é cometido por agentes públicos, né? Então, uma política de redução de homicídio seria quartelar todo mundo e não deixar ninguém sair. Tirar a arma dos policiais. Ia reduzir o homicídio. Exatamente. Então. Guilherme, só fazendo uma observação, ele é cometido por agentes públicos e também, em grande parte, é sofrido por agentes públicos, né? Perfeito. A gente tem a polícia que mais mata e que mais morre no Brasil. Diogo, aí eu polemizo com você, sabia? Isso é uma meia-verdade estatística, porque se a gente for ver os dados do próprio ISP, a polícia que mais morre, ela não morre em situações de conflito. São fora de serviço. São fora de serviço. A maior parte das mortes policiais. Então, assim, por que eu digo que é uma meia-verdade estatística? Porque, de fato, ele é policial e ele está sendo assassinado. Mas, na maior parte das vezes, ele está sendo assassinado num contexto de crime patrimonial ou num contexto de acerto de contas, né? Que não é uma coisa fácil das estatísticas captarem, mas elas já conseguem captar. Quer dizer, uma coisa é o policial morrer fardado, morrer em serviço, morrer numa diligência investigatória, né? Outra coisa é ele morrer numa outra circunstância. Às vezes até a morte às vezes não, geralmente ela está associada à condição dele de policial, né? Mas ele não está ali em confronto. Exato, ele não está ali em uma situação de confronto aberto, ele não está ali em uma situação de conflito, né? Não, sim, claro, os dados parecem um pouco mais toleráveis quando a gente entende que, né, pelo menos 4 vezes mais policiais morrem fora de serviço do então, que em pronto, serviço. Você me traz o dado aqui, não, o dado da minha polêmica. Exatamente. Mas mesmo os que morrem em serviço já é um número altíssimo. É difícil você encontrar uma comparação internacional que você possa associar a esses dados. E eu acho, Rafael, que essa instigação da violência, né, ela tem a ver com todo esse contexto de genocídio, ou, para usar aqui o termo criminológico, de massacre. Né? Quando você intensifica, né, tensiona, né? É claro que o policial que entrou em serviço na favela e matou alguém, né, ele corre risco de, fora de serviço, ser assassinado também. Então, assim, é um contexto todo de violência que a gente coloca ali os policiais e principalmente, né, os favelados, né, que gera
toda essa situação aí catastrófica para a segurança pública. Não, sem dúvida. É porque eu tenho muita preocupação com a mensagem política, né, que está por trás dessa coisa da polícia que mais mata, a polícia que mais morre. Fica parecendo uma situação de guerra, de guerra em que os dois lados são iguais, né? Eles têm a mesma força beligerante. Não, a gente não pode chamar de guerra por causa disso. Tem alguns autores, historiadores das guerras e tudo mais, que diz, esse número muda de um para outro, mas que diz que para a gente chamar de guerra, precisa haver uma mínima compatibilidade ali de força, né? Claro. Então, entendem que guerra é até um morto de um lado para 6 mortos do outro lado, né? Que a partir disso já não seria guerra, seria massacre. É claro que quem está massacrando também vai ter perdas, mas a gente não pode chamar de uma guerra, porque eu acho que o termo guerra esconde, na verdade, o que acontece no Rio de Janeiro. Não há uma equivalência de forças. E você falou da taxa aí 1 para 6, né? Uma situação de guerra. E a gente está tendo um aumento das chacinas, né? Inclusive as chacinas cometidas por agentes públicos. Então teve na Maré agora, recentemente, 8 mortos. No Falé, 13, né? 13, 15. E assim por diante. Quer dizer, eles estão matando numa leva, né, sem policiais feridos nesses combates, nessas operações, né, sem policiais mortos. Mas ainda bem que não tem mais mortes e tal, mas que vai configurar uma cena que não é bem confirmatória de guerra ou de confronto. Então, que exige investigação. E a gente olha, a investigação de homicídio realmente ela demonstra que não há uma priorização da questão da vida. A gente tem uma banalização da vida. Acho que o que o Diogo coloca, né, sobre a morte de policiais, ele também revela isso. Né? Há uma grande banalização das vidas, principalmente vidas negras e pobres. Né? Isso tem a ver com a nossa herança escravocrata. Então, o governador, por mais agressivo que ele seja ou queira ser, ele não inventou isso, ele é só mais um de passagem nessa longa história de mais de 5 séculos, né? Esse só é o que tem menos vergonha, né? Como você colocou tem menos aqui. vergonha, tem mais equipe de marketing, talvez, né? Então ele se sente mais à vontade de fazer essas frases de efeito e coisa e tal. Mas a gente tem uma herança escravocrata e colonialista que é baseada naquele medo fundacional que a gente aprende com as aulas da Vera Malaguti, que é um medo de uma revolta de uma população alijada e dominada, escravizada, né? Lá de 1808, a vinda da família real, contexto lá da recém-feita Revolução Haitiana, de negros escravizados que expulsaram a metrópole francesa de quem a família real estava fugindo da Europa. Né? Então, se a família real tinha medo de Napoleão, qual era o medo que eles não tinham de quem conseguiu vencer Napoleão? Que eram os negros escravizados do Haiti. E chegando num Brasil colônia, com uma imensa maioria da população de negros escravizados. Então, esse medo fundacional, ele não foi rompido, e a gente vive isso até hoje. Então, o Witzel, ele é mais um capítulo, ele é o contemporâneo dessa história, né? Mas não perder isso de vista é importante. Aí eu queria falar sobre o quão impactante para mim foi assistir o filme Pastor Cláudio. Tá? Eu até falei disso em outras ocasiões. É um filme que é uma entrevista, na verdade, com o pastor Cláudio, que é um ex-delegado de polícia civil, que operou os esquemas de extermínio da ditadura. Como é o nome do filme, Guilherme? Pastor Cláudio. Tá, vou linkar aqui. É muito bom, porque quando ele se converte para pastor, ele decide que ele tem uma missão de Deus, que é falar sobre tudo que ele fez e operou. Ele não tem o menor pudor, porque ele não está arrependido, ele está cumprindo a missão de Deus. Né? E ele, entrevistado pelo psicólogo Eduardo Passos, conta os detalhes, etc. Inclusive, alguns depoimentos dele já foram recolhidos pela Comissão da Verdade, Polícia Federal, que confirmou, encontrando provas sobre aquilo que ele estava contando. Né? E me impressionou muito, uma parte do filme passa um pouco despercebido, de que ele operou nesse esquema até 2005. Ou seja, o Brasil se redemocratizou e esse operativo continuou. Né? Para a gente entender que essa questão da letalidade estatal, que inclusive nesse contexto desse operativo feito pelo pastor Cláudio, não era configurado exatamente como auto de resistência, né? Era um desses homicídios não elucidados, né, que a gente está falando, é muito antigo. Né?
é muito antigo. Ele fala bastante sobre os agentes públicos envolvidos, sobre os militares, etc. Mas ele treme quando ele fala dos civis que financiavam isso. Então, quando a gente lembra da ditadura, a gente fala de ditadura militar, a gente tem que corrigir esse nosso erro, né, de ficar chamando de ditadura militar, porque, de fato, aquilo só foi possível, e todos os massacres da nossa história, pelo envolvimento de forças políticas que envolvem setores militares, mas não todos, e setores civis, né, que financiam e que articulam essa letalidade como um modus operandi de manutenção do status quo no Brasil, né? Então, recomendo assistir esse filme para a gente também ter uma perspectiva histórica um pouco mais profunda, né? E não cair num fosso de pessimismo com os atuais governos, que realmente é difícil de engolir. Mas nosso povo sobreviveu, né? Eu acho que a gente vai ter capacidade de reagir a esses caras aí. Uma coisa que eu quero trazer para o ouvinte, né? O Brasil tem uma condenação no âmbito da OEA pela chacina Favela Nova Brasília, né? Foi uma chacina que aconteceu aqui na década de 90, e essa chacina foi levada à corte por organizações, enfim, não governamentais, e o Brasil foi, como Estado Nacional, ele foi condenado, né? E uma das medidas impostas pela corte foi justamente a eliminação das expressões oposição e resistência dos registros de homicídios resultantes de intervenção policial. Quer dizer, um mico internacional, né? A corte dizendo, olha, para de usar essa expressão, que isso é uma tolice, né? Isso é uma tolice. O prazo para que o Brasil adotasse as providências determinadas no âmbito da corte, ele já se esgotou. Eu vou tentar até fazer um episódio sobre em que medida estão o cumprimento dessas condenações. Excelente. Né? Porque os autos de resistência ainda são computados como tais. Né? Uhum. E não troque o nome autos de resistência por um outro nome com equivalência semântica, porque não é isso que a corte está mandando. A corte está determinando, a Corte Internacional está determinando que se apure o homicídio decorrente de intervenção policial como se apura qualquer outro homicídio. É isso que está por trás da determinação da corte, que é o óbvio. Né? É o óbvio lulante. Só um parênteses, eu acho que é só aproveitar o gancho e parabenizar o trabalho de quem levou a corte, porque acho que a Rede da Maré faz um excelente trabalho territorial ali junto à população. Foi o ISER, o Instituto de Estudos da Religião, e o Centro pela Justiça e exatamente, o Direito Internacional. CEGIL e o ISER. O CEGIL e o ISER com apoio da Rede da Maré, com o apoio da Defensoria Pública, quer dizer, foi uma articulação importante que envolveu agentes públicos, a Defensoria, e envolveu os setores da sociedade civil, enfim. Foi muito importante, bem lembrado, né, por você. Legal, eu acho importante. Agora, eu queria muito rapidamente também recuperar uma coisa que você trouxe, o Guilherme, agora não me lembro se foi você ou se foi o Diogo, mas quando a gente fala assim, fica parecendo que a gente quer estabelecer uma arena de conflito, né, com os agentes policiais, quer dizer, parece que a nossa crítica política, ela está mirando uma categoria profissional e a gente acha que a solução dos problemas da segurança ou da questão criminal passa por, não sei, acabar com a polícia, ou não é disso que se trata, né? E aí eu gosto muito de recuperar as lições do Zaffaroni, quando ele vai falar que a gente precisa entender, né? Quando a gente for construir uma política de segurança, quando a gente quer compreender honestamente a questão criminal, tem que observar que nas Américas, sobretudo, a extração social, onde são recrutados os policiais, de regra geral, é a mesma da onde saem os criminalizados. Quer dizer, geralmente, tirando os oficiais, que têm uma formação mais longa ali, que depende de uma família que estrutura e tudo mais, os praças, né, que é quem está no front dessa luta, eles são geralmente recrutados em extrações populares. Quer dizer, os praças vêm das áreas da pobreza, eles vêm das classes subalternas, eles vêm das classes periféricas, das classes marginalizadas. Então, quer dizer, é uma luta, é uma briga entre uma classe social específica. A sensação que eu tenho é que o capitalismo videofinanceiro, para ficar nessa expressão que o Nilo gosta muito, ele opera feito marionete, né? As classes marginalizadas, as classes subalternas, para que elas se matem. Né? Para que elas se matem e essa matança generalizada, essa neutralização mútua, permita que o processo de acumulação de capital aconteça.
né? Porque a questão é essa, né? A gente tem que eliminar os consumidores falhos, a gente tem que tirar de cena quem não está integrado à economia formal, né? E nesse sentido, as mortes produzidas por policiais e as mortes que afetam os policiais, elas são muito funcionais, né, para esse momento do capitalismo em que você tem que eliminar emprego, que você tem que eliminar direitos, que você tem que cada vez mais estandardizar a população, quer dizer, afastar ricos de pobres, para poder permitir que esse banquete das classes altas continue, né, em detrimento da miséria, enfim, e do aumento da pobreza nas classes mais baixas. Né? Claro, Rafael. E acho que é importante fazer um resgate histórico quando a gente fala sobre isso, porque essas classes que estão alijadas do poder político, do poder econômico, não é de hoje que elas são perseguidas, né? O Guilherme citou aqui, en passant, a questão aí da escravidão, né? Que a Vera Malaguti explora muito, né? Onde o poder penal passou de mãos privadas, né? Dos senhores de escravos, para mãos públicas, através da polícia. Olha que dado interessante. Vocês sabiam que a principal reforma do Código de Processo Penal do Império, né, é uma reforma que aumentou enormemente, né, o espaço discricionário para os atos de ofício, né, serem praticados pelos policiais, pelos delegados. Ele aconteceu aí 8 dias depois da lei do ventre livre. Ou seja, quando o Brasil estava naquele processo de abolição da escravidão, ao mesmo tempo ele estava num processo aí de consolidação do poder estatal de punir. Então a gente tem uma reforma que permite que os policiais consigam agir mais livremente, né, contra esses escravos ou escravos recém-libertos. Né? O Rio de Janeiro é um palco privilegiado de análise, né? Foi aqui, num código de posturas municipais também da época do Império, que se proibiu no mesmo ato, né, três condutas que eram típicas dos escravos, né, que era o pano do pito, que é fumar maconha, que era a capoeira, inclusive tem aí trabalhos excelentes, né, mostrando como os capoeiristas, né, eram perseguidos, né, e proibiu as danças de tipo africano, né, aí focando no candomblé, né, nessas religiões de matriz africana. Então é um projeto, Rafael, muito antigo, né, que ele vem aí se atualizando. O neoliberalismo ele cria, né, um vetor de aceleração para esse processo, mas ele está na base constitutiva da nação brasileira. Legal, muito bom. Pessoal, já aqui, de certa forma, encaminhando para o final do nosso episódio, eu queria fazer uma provocação a vocês. Uma reflexão que eu acho que ela é bem provocativa mesmo, que é o seguinte, como que vocês veem, o Guilherme, sobretudo, trouxe dados aqui muito significativos sobre a ineficácia da investigação e sobre a dificuldade de apurar homicídios decorrentes de intervenção policial e como que isso é uma característica dessa política, né? Mas eu queria recolher a opinião de vocês no seguinte sentido. Vocês acham que o direito penal, e aí o processo penal, é um instrumento, é uma ferramenta eficaz na defesa e na proteção dos direitos fundamentais? Quer dizer, qual que é o horizonte da crítica do Guilherme? Né? O horizonte é que a gente não está punindo poucos policiais, está punindo poucas pessoas que deveriam estar sendo responsabilizadas por homicídios e não estão. Você traz aquela realidade da arquitetura que é muito legal, mas é isso, quer dizer, o horizonte dessa crítica, ele mira, eu odeio essa palavra, mas não me ocorre uma melhor aqui, mira numa realidade de impunidade, né? Vamos dizer assim. É muito ruim falar de impunidade no país que tem a terceira maior população carcerária do mundo, né? O que tem aqui é a punidade, né? Aqui se pune demais o tempo inteiro. Mas, enfim, nessa realidade específica, a gente fazendo um recorte muito específico, a gente pode falar de impunidade. Mas como que vocês veem isso? O direito penal é um instrumento de luta política eficaz na proteção dos direitos fundamentais? Eu vou aproveitar, porque eu acho que a provocação é perfeita, né? Realmente, a forma com que eu apresentei o dado vai gerar esse horizonte que o Rafael está colocando. No entanto, eu acho importante a gente realmente amadurecer essa questão. Porque eu acho que o maior problema que eu diria sobre a questão do arquivamento dos inquéritos é a não elucidação do que aconteceu. Né?
a elucidação, a informação, ela é o primeiro passo para se pensar o problema de maneira mais qualificada. Então, para além de acreditar ou não no processo penal e no direito penal, a questão de trazer à tona exatamente o que aconteceu, qual foi a dinâmica do fato, de que maneira aquilo aconteceu, né? Ela é fundamental. E a não priorização desse tipo de investigação joga isso de lado, ou seja, desprivilegia a questão da proteção da vida. Então, acho que o foco da crítica, o foco principal é esse da elucidação. A questão do baixo índice de denúncias criminais e depois ainda menor o índice de condenações, eu acho que realmente a gente tem que pensar sobre qual seria o horizonte, porque o problema da letalidade, como foi falado agora, né, um problema histórico, constitutivo do país, inclusive, do Estado brasileiro, ele é um problema coletivo, histórico, mas o processo penal ele vai dar um tratamento individualizante e episódico. Ou seja, ele vai ver aquele fato como um episódio que vai ser investigado, etc., e cujas responsabilidades são individuais. Então vai traçar a culpa, a autoria, etc. E realmente, assim, eu particularmente não acredito que isso vá dar conta do problema, né? Acho que isso, se a gente aumentar a eficácia da persecução penal nessa área, da acusação e das condenações, não vejo horizonte de redução, o nexo de redução desses índices de letalidade se não houver uma alteração política da nossa sociedade. E a alteração política, eu estou falando da alteração da política pública feita pelos comandantes políticos, mas também de uma cultura de como lidar com os nossos problemas, né? A gente aprende nas aulas de direito penal, de criminologia, que o processo penal ele é a estatização e sequestro do conflito, né? Então o conflito acontece e aí vai vir alguém resolver isso por nós. Isso vai criando um clima de imaturidade social de uma maneira que nós, cidadãos, não lidamos com os problemas graves. A gente leva isso para as autoridades de justiça criminal e elas vão dar uma sentença, um veredito. Uma solução mágica. E que não vai solucionar nada, né? Que no máximo vai saciar um sentimento de vingança, que pode ser inclusive legítimo às vezes e tal do ponto de vista da pessoa, mas que eu questiono a legitimidade do ponto de vista da política pública, né? Essa captura dessa vingança, dessa revolta, porque uma coisa é nós, seres humanos, sentirmos isso, outra coisa é o Estado praticar isso, né? Na verdade é um meio de legitimação do exercício desse poder. Então, eu não vejo solução, Rafael, que não passe por políticas públicas, juventude, estímulo ao controle social e cidadão das forças de Estado, mas da política pública como um todo, né? Você vê, se uma deputada, presidente de Comissão de Direitos Humanos, é perseguida ao denunciar execuções, uma política de letalidade, o cidadão está submetido aqui. Então, como que a gente vai estimular a participação? E o que a gente precisa é ir na contramão do sequestro do conflito. A gente precisa empoderar as pessoas para que elas resolvam os próprios problemas. A gente precisa pensar sobre os nossos problemas, né? E aí eu quero, para passar a bola aqui para o Diogo, enfim, retomar eu tenho estudado muito cultura popular, né? Beber um pouco na fonte de quem sobreviveu a tanto extermínio. E, para mim, a maior referência do período recente é o Cacique de Ramos, que fez um pagode periódico, semanal, numa zona de subúrbio, enfrentando altos índices de violência, altíssimos índices de violência, 0800 de portas abertas, sem uma ocorrência policial lá dentro. E não era uma política de polícia, não era uma política de armas, né? Era uma outra forma de sociabilidade, controle social, e de lidar com as suas próprias questões. Então, acho que a gente precisa olhar para essas experiências populares em que as pessoas conseguiram resistir a uma tendência da alta violência, da letalidade, da brutalidade, da brutalização, e entender que ali tem coisas que a gente precisa aprender e valorizar mais, ao invés de ficar pensando automaticamente que segurança é mais polícia, mais arma, mais repressão e tal, sem também desmerecer o papel que os profissionais da segurança pública têm. Eles têm um papel que a gente precisa resgatar o debate democrático do seu papel, né? Mas eu acho que a questão da segurança, e o nome desse podcast é perfeito, segurança dos direitos, né? Ele precisa
se qualificar. Exatamente, irretocável, Guilherme. Eu só complementaria com o seguinte: a gente tem observado aí nos últimos 20, 30 anos que o aumento da punição e, por consequência, do encarceramento não reduz a violência. Então a gente não pode esperar que, para solucionar o problema da letalidade policial, que isso vai ser feito punindo mais os policiais. Também não estou defendendo que eles não sejam punidos, observe bem. Claro. Eu acho que os agentes que cometem os desvios, eles devem ser responsabilizados, sim, mas por outro motivo, porque infringiram a lei. A questão do auto-resistência, da letalidade policial, da violência de Estado de forma geral, ela existe outro tipo de abordagem. Por exemplo, eu observei durante as pesquisas que metade dos mortos numa favela pesquisada sequer eram traficantes. Não pode a polícia entrar e matar quem sequer está armado. É uma coisa muito comum, relatada e com grande medo para os moradores de favela, são as operações Troia, que, para quem não sabe, o que são essas operações? É quando o policial ele entra na favela, e os traficantes saem dos seus lugares ali que eles estão vendendo as drogas. Esses policiais, eles entram na casa das pessoas, geralmente com a chave mestra, uma grande reclamação, porque depois que o policial usa a chave mestra, aquela fechadura está descartada, não pode ser usada, tem que ser trocada. Então, os moradores de favela gastam muito dinheiro trocando fechaduras. Reclamação bem comum mesmo. Se tiver morador em casa, essas pessoas são mantidas em cárcere privado. Os policiais se posicionam em locais estratégicos, nas janelas, e aí quando os traficantes estão retomando seus postos, eles atiram para matar. Isso não é um auto de resistência, isso é uma execução sumária. E, Rafael, uma coisa que a gente observou entrevistando policiais militares, foi que quando há uma operação policial e o oficial diz, hoje nós vamos entrar e não vai morrer ninguém, a operação ela se finaliza sem uma morte. Então, eu acredito que é mais importante do que buscar a punição desses agentes, na verdade, a gente repensar o modelo de segurança pública. A gente precisa ter uma política criminal compatível com a redução da violência. Não se reduz violência matando mais. Então, são pequenos detalhes. Por exemplo, os policiais que cometem autorresistência, eles não cometem um. Eles cometem 20, 30, 40. Então, a gente consegue separar. Mesmo policial. O mesmo policial. Então, a gente consegue separar ali algumas poucas dezenas de policiais que são responsáveis por 90% dos autos de resistência do Rio de Janeiro. Esses policiais têm que ser afastados das funções de policiamento ostensivo. Tem que ser colocado em atividades administrativas para que seja apurado por que isso está acontecendo. Outra coisa, um policial que em confronto mata alguém, não se pode imaginar que essa pessoa não vai ter nenhuma consequência psíquica. Esse policial precisa ser afastado para tratamento. Também para tratamento. Imagina o que representa na vida da pessoa matar outra. Em alguns países é assim, né? No Brasil deveria ser. Deveria ser. Então, assim, eu acho que a dogmática e a lei penal, de processo penal, elas são muito importantes, a gente não pode abdicar delas. Mas eu acho que a solução desse problema da letalidade policial no Brasil, ela passa por uma questão de política criminal. A gente tem que decidir enfrentar o problema de uma maneira diferente. Legal. Pessoal, estamos aqui então finalizando agora esse episódio do nosso podcast Segurança dos Direitos. Estou realmente muito feliz, acho que vocês trouxeram pontos aí fundamentais para a reflexão sobre essa temática. Queria agradecer muitíssimo a presença de vocês dois aqui, enriquecendo esse debate, fazendo a gente pensar sobre esse tema tão importante. Trouxeram dados aqui, experiências e apontamentos muito, muito legais. Eu estou realmente muito satisfeito com o tanto que vocês nos ajudaram a debater aí a questão criminal e a política de segurança. E agora eu vou passar a palavra para vocês, mas que também tragam aqui para a gente uma indicação de um livro, e a única exigência que eu faço é de que esse livro não seja um livro propriamente jurídico, né? Vocês dois têm formação jurídica, têm boa, sólida formação jurídica, mas a ideia aqui é sugerir para a galera um livro que, enfim, que converse com outros saberes, né? A ideia aqui porque eu acho que a reflexão sobre a questão criminal ela está para muito além da questão jurídica. Tampouco esses livros precisam ter conexão com a questão criminal. Mas, enfim, é uma dica aí e um tchau para o pessoal. Diogo?
Bom, eu queria agradecer o convite, Rafael. É um tema importante para a gente discutir, né? Tá na pauta do dia aí. A violência aumentando, a gente precisa encontrar mecanismos para frear esse aumento. E vou deixar aqui como livro, um livro que me inspirou muito, né? A gente falou de tanta coisa ruim aqui. O nome do livro é Sagrada Esperança, do Agostinho Neto. É um livro de poesia, né? Quem não conhece Agostinho Neto é um revolucionário angolano, né? Foi presidente de Angola. E, assim, é um livro fenomenal. Recomendo a todos a leitura. Legal. Guilherme? Legal, hein? Vou atrás desse livro. Queria agradecer também, Rafael, o convite. Um prazer estar aqui com você, com o Diogo, com os ouvintes aí do Segurança dos Direitos. E o livro que eu vou recomendar, já que eu falei do Cacique de Ramos, né, é a biografia, uma biografia, né, do Luiz Carlos da Vila, que se chama Princípio do Infinito. Um perfil de Luiz Carlos da Vila, de Luiz Antônio Simas e Diogo Cunha. Tá? E eles vão falar sobre a vida do compositor sambista, o Luiz Carlos da Vila. E eles têm uma abordagem muito interessante, porque eles colocam isso como uma reação a todo esse projeto de higienização da cidade, de extermínio das populações e das culturas negras, principalmente periféricas, né? E como uma reação orgânica, uma reação não programática. Eu acho que a gente pensar política, como você mesmo colocou, a gente tem que ir para além do que é estritamente político, porque a política está em todos os lugares e às vezes o que está faltando para a gente é reconhecer repertórios outros, né, que podem ajudar na construção de uma outra lógica, né? Então agradeço, recomendo, muito prazerosa a leitura, fácil e muito boa, principalmente para quem gosta de samba, né? Muito obrigado, tá? Vocês dois. É muito legal esse bate-papo hoje. Queria lembrar, finalmente, para os nossos ouvintes, que nós estamos em todas as plataformas. Estamos no iOS, no SoundCloud, no YouTube, no Spotify. Temos um perfil no Twitter, que se chama @seguedireitos, e também um e-mail, que é o seguranca2direitos@gmail.com. E tendo recolhido aqui algumas sugestões de ouvintes, eu queria dizer o seguinte: todas essas dicas de livros que tem no final dos episódios, e todas as referências a textos e a trabalhos e a estudos que a gente faz, eu coloco elas sempre na descrição do episódio. Essa descrição do episódio, ela está sempre completinha no iOS e na plataforma do SoundCloud. Eu vou botar também no YouTube. A gente pode botar uma página com esses links, com as dicas discriminadas. E vou colocar também no Twitter. Vou fazer postagens no Twitter com as dicas dos livros, com as referências dos textos, para ficar mais fácil, acho que, para o ouvinte acessar. Quero agradecer essa sugestão que chegou da nossa audiência qualificadíssima e dizer que a gente vai fazer dessa forma para compartilhar da melhor forma possível o conhecimento que chega aqui pra gente nesses bate-papos tão legais. Então tá bom, pessoal. Muito obrigado e até a próxima semana. Um abraço.